Bayer pelo incrível relatório e dizer que o nosso projeto 3910 ele institui uma premiação não somente aos professores, mas aos coordenadores pedagógicos e diretores das escolas públicas do primeiro e segundo ano, na qual os alunos ali apresentem bons desempenhos na avaliação do SAEB do segundo ano. Esse projeto aqui ele tem duas finalidades, acredito que é muito claro que diversos professores que inclusive compõem aqui essa comissão de educação passam, que é uma desvalorização da atividade profissional, educacional realizada pelo professor, e nós sabemos que um quanto o outro irá ser beneficiado, afinal de contas, nós temos aí péssimos índices, tanto nacionais quanto internacionais, e quando você dá esse incentivo, né, esse bônus para o professor, obviamente gera uma motivação para ainda mais continuar trabalhando para um melhor desempenho da escola, e também os alunos ganham com isso, obviamente, com melhor aprendizagem e um melhor desempenho. Então eu vejo que todos ganham com esse projeto. Nós fizemos esse projeto olhando todas as variáveis possíveis. Senhor presidente, senhores deputados, relatora, autor do projeto, faço esse debate com todo o respeito possível e é um debate que faço há muito tempo na educação. Desde lá dos tempos da governadora Rosinha, Garotinho, que instituíram um tal programa Nova Escola lá na rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Porque é primeiro um debate de fundo, e que não deu tempo de fazer com o deputado Gayer lá na reunião, que é o mito, e que eu tenho feito com a deputada Adriana Ventura em muitos momentos, esse mito de que um prêmio em dinheiro para professores vai resolver o problema da qualidade da educação. Bom, eu recomendo uma leitura para os nobres deputados e para quem está nos ouvindo. Tem um livro chamado Morte e Vida do Sistema Escolar Americano, da Diane Ravitch, que mostra, inclusive, que nos Estados Unidos esse tipo de política levou o fato de que professores, escolas, redes se preocupassem mais em treinar os alunos a fazer prova do que melhorar a educação. E que isso fazia com que, muitas vezes, até elementos de fraude tivessem presentes. Porque o que vale é fazer com que o aluno acerte a prova e não fazer um diagnóstico. Avaliação para a educação é diagnóstico e não classificação. E esse é um debate de fundo sobre a função da avaliação na educação. Bom, pois bem, eu só tenho 1 minuto e 30, eu poderia passar 2 horas falando sobre o assunto. O que acontece muitos dos argumentos que eu ouvi aqui no sentido de não levar em consideração as realidades locais de cada escola, isso também no nosso projeto sana isso. Tem metas diferenciadas para cada unidade escolar. Eu sei que a minha realidade do Cabana, por exemplo, que é uma favela onde eu nasci e cresci, é diferente da realidade, talvez, de grandes escolas, por exemplo, em São Paulo. Então, o projeto também abarca isso. Eu ouvi aqui a palavra criminalizar, mais uma vez, leiam o projeto, por gentileza. Eu respeito a discussão, mas a discussão ela tem que ser honesta em cima do que nós estamos discutindo. Não há criminalização de quem não premiou, não quem premiou. Até mesmo porque diversos deputados aqui ganham prêmios em cima dos seus feitos aqui na casa. Diversos prêmios, como, por exemplo, Congresso em Foco, tem também o ranking dos políticos, também premiam os deputados aqui. E qual que é a lógica básica nisso, sem nenhum tipo de ideologia? É, de fato, fazer com que, poxa, você dá um reconhecimento ao trabalho, e sempre quando, de fato, algum ganha, o outro está perdendo. Neste caso, vai ter uma decisão da escola, caso ela queira aderir a essa premiação ou não. E simplesmente o projeto trata a respeito de, se os alunos do primeiro e segundo ano, com avaliação no segundo ano do SAEB, obtiverem um desempenho que é proporcional à realidade local da unidade escolar, não somente professores, mas como os diretores, coordenadores pedagógicos, irão receber uma premiação por isso. Mais uma vez, respeito à discussão, só que o tema e o projeto que nós estamos discutindo é esse. Qualquer outra coisa além disso não é o projeto. O projeto é o PL 3910-2024, que tem como eu, autor, e a relatora Franciane Bayer. Obrigado, senhor presidente. Presidente, então eu tenho uma dúvida. Dúvida apenas. Sim, sim. Que o artigo 1º, quer dizer, o parágrafo 1º do artigo 1º diz: a premiação depende de prévia adesão voluntária por parte da rede municipal ou estadual da qual os estudantes avaliados façam parte. Não é da escola, é da rede. E esse é um detalhe importante. Quando a rede adere, todas as escolas estão nele, todas as escolas serão ranqueadas, todas as escolas serão expostas. Esse é um problema. Segundo o deputado Nicolas, no projeto, aqui eu não identifiquei o parágrafo, diz que apenas um diretor, né, e se tiver diretor geral, diretor adjunto, coordenador pedagógico, só um dos 3 vai receber a premiação. Não são os diretores, os coordenadores. Então a adesão é da rede e é um apenas para isso. Só para a gente localizar do que eu li do texto. Né, e não tem substitutivo, estou imaginando que seja esse. Deputado Tarcísio,
de fato, é para a rede, contudo, é a rede, contudo, a avaliação ela é feita com o índice da própria escola. Então, por exemplo... Isso eu sei e falei. Isso eu sei e falei. Mas as escolas serão ranqueadas obrigatoriamente. Sim, serão... Só para dizer, e não é voluntário. Sim, não é voluntário se a rede decidir que sim, a rede será. É voluntário da rede, sim, não da escola. Sim, sim, pela rede. Só que a avaliação será feita pela própria avaliação anterior da própria escola. Então, assim, a gente não vai colocar só para esclarecer. As escolas não competem. Sim, isso. Não, perfeito, então. Só para esclarecer. Obrigado, presidente. Primeiro, a polarização ela tem pontos positivos, porque mostra projetos econômicos antagônicos. Mas, às vezes, a polarização, ou muitas das vezes a polarização, acaba interditando o avanço de políticas públicas que são importantes para a sociedade como um todo. Então, criou uma imagem caricata e equivocada, ou tem tentado construir uma imagem caricata e equivocada na sociedade que educação sexual nas escolas é tema da esquerda. Combate à pornografia é tema da direita. E não faz sentido algum isso, porque é uma imagem caricata e, lógico, não é uma imagem real da sociedade. E com isso a gente não avança em temas que são importantes. Então, a educação sexual nas escolas é importante e tenho certeza que abarca parlamentares da direita e da esquerda que defendem essa pauta, porque nós sabemos, como mostra a ciência, que a maioria dos abusos acontecem em casa e a escola tem um papel fundamental, através da educação sexual, de combater qualquer tipo de violência sexual. Ponto. Esse projeto, a gente tem muitas ponderações para fazer. Primeiro, o sentido da meritocracia como uma ferramenta de valorização dos profissionais da educação. Todo mundo que se dedicou a estudar os dados do censo escolar do ano passado vão ver e vão verificar que as escolas onde a gente tem os menores desempenhos dos estudantes são as mesmas escolas que estão com as piores estruturas, condições físicas, em áreas de vulnerabilidade social, atravessadas pelas desigualdades históricas do nosso país. Então, são escolas, em sua maioria, em regiões não apenas mais empobrecidas, mas sem acesso a direitos fundamentais. Escolas que nem água potável têm. Escolas onde a gente precisa fechar o estabelecimento devido ao constante guerra que tem, como é o caso específico da cidade do Rio de Janeiro, onde as escolas são fechadas semanalmente. Então, esse tipo de instrumento de valorização que coloca a meritocracia como algo, como a régua para você valorizar o profissional, ele não dialoga com a realidade das escolas, aprofunda essas desigualdades. E por que não dialoga? Porque todos esses fatores de exclusão que eu citei aqui, e que todo mundo sabe, não fazem parte da avaliação do SAEB ou do IDEB.